Bom dia, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, olha aí. Na última aula, nós falamos sobre grandezas inversamente proporcionais. Corrigimos aí até a número 6 pelo Zoom, ok? Essa aula já está disponível lá na plataforma. Tem alguns que ainda não acessaram, não assistiram a aula, mas também não acessaram. E aí nós vamos corrigir agora a questão 7, né, até a questão 10 desse novo conteúdo aí. Certinho, pessoal? Então, o que que nós temos na 7 aí? Observe o comportamento da velocidade de um automóvel e o tempo que ele gasta para percorrer a distância de 180 quilômetros. Então, a velocidade de 90 quilômetros por hora, ele realiza em 2 horas esse trajeto. Com a velocidade de 45, que é a metade, né, do 90, vai dobrar o tempo, né? E aí com a velocidade de 30 quilômetros por hora, ele fará em 6 horas. E com a velocidade de 10, ele fará em 18 horas. Então a gente percebe o que, pessoal? Que quando eu diminuir a minha velocidade, o meu tempo aumentou na mesma proporção, ok? Então o que que acontece? Quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, ou aumentando uma, a outra diminui, a gente sabe que são grandezas inversamente proporcionais, tá? E é justamente essa pergunta que ele faz aí na letra A. Nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais? Resposta: sim. Quando uma das grandezas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Vocês sempre vão dar essa justificativa, pessoal, para quando perguntarem se duas grandezas aí são direta ou inversamente proporcionais. Se forem diretas, vocês vão responder como, né? Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando uma dobra, a outra também dobra. Triplicando uma, a outra também triplica. E assim por diante. Inversamente, a gente procede respondendo que quando uma grandeza, né, aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E aí a letra B pergunta, né, se o trajeto foi percorrido em 5 horas, a que velocidade esse automóvel andou? Pessoal, olha só, a gente percebeu aqui claramente na tabela, né, que quando a velocidade foi 90 quilômetros por hora, o tempo foi 2. Ou seja, né, ele pegou aqui os 180 e dividiu por 90 e achou 2 horas. Aí agora o que que a gente faz? 180 dividiu por 45 e achou 4, ok? Mas o meu tempo, né, agora é 5 horas. E eu também vi o seguinte, que os 180, a distância percorrida, né? A distância de 180 quilômetros dividida em 2 horas dá uma velocidade aí de 90, né? Para mim fazer 180 quilômetros em 2 horas, eu preciso andar 90 quilômetros por hora. 180 dividido por 4, 45, né? E aí, se você pegar o 180 e dividir pelo 5, que é o que ele quer, você vai achar o quê, ó? 36 quilômetros por hora. Na divisão de 180 pelo 5, 36 quilômetros por hora. Certinho? Simples assim. Questão 8 aí, pessoal. Ó. Para subir uma escada, uma pessoa consome 1 caloria por degrau. Subindo a escada, cada degrau vai 1 caloria. Para descer, 1 caloria é consumida a cada 3 degraus. Se uma pessoa subir e descer uma escada com 20 degraus 30 vezes sem interrupção, letra A. Quantas calorias serão consumidas somente na subida da escada? Vamos para o cálculo então? Então veja bem, gente, ó. Descer é 1 caloria a cada 3 degraus, isso a gente viu no problema. Subir é 1 caloria a cada degrau que sobe, não é assim? E aí a escada tem 20 degraus. Isso aqui foram anotações simples que eu fiz aí do problema. Então, como é que vai proceder no cálculo? Se você subir uma vez a escada, né? Você vai ter 20 calorias perdidas, porque a pergunta
é quantas calorias serão consumidas somente na subida. Você vai subir uma escada de 20 degraus, claro que você vai perder 20 calorias em uma subida, porque cada degrau subido é uma caloria. Então, subir uma vez são 20 calorias. Agora você vai subir 30 vezes repetidas. Então, serão 20 calorias vezes 30 vezes, que é igual a 60 quilocalorias, né? Ou seja, na verdade, que a abreviação, né, de calorias é kcal, que aí a gente pode ler também quilocalorias. Quem fez assim está correto. A letra B, pessoal, pergunta assim, né? Quantas calorias serão consumidas somente na descida da escada? Olha aí, pessoal, somente na descida. Então, 20 degraus vezes 30 vezes, a gente sabe que dá 600 degraus, é assim? Então, a pessoa subindo ou descendo, né, essa escada 20 vezes, ela vai estar subindo 600 degraus ou descendo 600 graus. E uma caloria é perdida a cada 3 degraus descidos. Então, se eu pegar os 600 degraus, ó, e dividir por 3 degraus, eu vou encontrar 200 degraus. Consequentemente, 200 degraus é a mesma coisa de 200 quilocalorias. Ok, pessoal? Então, encontramos aí, através da divisão aí de 600 por 3, 200 calorias perdidas ao descer 20 degraus 30 vezes. E a letra C pergunta, né, quantas calorias serão perdidas subindo e descendo a escada. Então a gente já calculou lá subindo, que foi 600, e calculamos agora descendo, que foi 200, somando as duas grandezas e os dois valores, nós vamos achar 800 calorias. E aí, pessoal, nós temos ainda uma letra D, que diz assim, né, se a escada tiver X degraus, quantas calorias seriam perdidas ao subir e descer a escada 30 vezes. Gente, olha só. Degraus nós não temos um valor como na letra A, né, que falou, como na questão, né, que pediu, dizendo que a escada teria, né, 20 degraus. A quantidade de degraus agora é X, ok? Então, para você subir, você vai subir 30 vezes esses degraus. Então, 30 vezes x dá 30x. Porque na subida a gente sabe, né, que cada degrau, né, é uma caloria. Então, eu vou calcular 30 vezes x. Ok, pessoal? Então, será o valor da subida 30x. Agora, descendo, gente, o que que acontece? Ó, descendo, nós vamos ter 30 degraus, é assim? Claro, 30 degraus. E perde uma caloria a cada 3 degraus, certo? Na verdade, né, você vai descer 30 vezes, ó, eu esqueci de colocar aqui, 30 vezes x degraus, que dá 30x. É assim também na descida. Porém, gente, ó, ele vai perder aí ele vai perder uma caloria a cada 3 degraus. Então, o que que eu faço? Já que ele vai descer 30 vezes x degraus, então ele vai descer 30x. Então, eu vou dividir 30 por 3 e eu acho aqui 10x de calorias. Então, como é que fica a expressão, né? Vai ficar o 30x, que foi da subida, mais o 10x, que é da descida. Então, 30x mais 10x dá 40x calorias, ok? Pessoal, questão 9, ó. O pêndulo de um relógio faz uma oscilação completa a cada segundo e, a cada oscilação do pêndulo, o peso desce 0,02 milímetros. Em 24 horas, quantos milímetros o peso desce? Gente, olha só. Entendendo o problema, ó, o pêndulo de um relógio faz uma oscilação
completa, né, a cada segundo. E a cada oscilação do pêndulo, o peso desce 0,02 milímetros. Quando que ocorre essa oscilação, né? Cada oscilação ocorre, né, a cada segundo, certo? E cada oscilação dessa, o peso desce 0,02 milímetros. Então, em 24 horas, quantos milímetros o peso desce? Então, simples, né? Vamos para o cálculo aí. A primeira coisa, né, pessoal, nós vamos converter 24 horas para segundos, né? Então, eu vou começar fazendo 24 horas vezes 60 minutos. Se você fizer a multiplicação de 24, né, por 60, você vai achar 1440. Então, são 1440 minutos. Agora, eu vou converter 1440 minutos em segundos, né? Eu vou pegar o 1440 e vou novamente multiplicar por 60 segundos, né? Então, convertendo 1440 minutos para segundos, eu pego 1440, né, minutos e multiplico por 60 segundos. Se você fizer a multiplicação aí por 60, você vai encontrar aí 86.400 segundos. Certo, gente? Aí o que que nós vamos fazer agora? Diz lá que cada segundo, né, o pêndulo, né, o peso daquele pêndulo desce 0,02 milímetros. Então é só a gente pegar agora 86.400 e multiplicar por 0,02. Ó. Aí para mim multiplicar isso aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar fora aqui esses dois zeros aqui e vou multiplicar 864 por 0,02, depois eu acrescento esses dois zeros. Então, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 8, 16, com 1, 17. Aí 0, 0, 0, 0, 0, 0, depois de novo, né? 0, descer mais aqui, 0 e 0. Somando eu vou ter 8, 2, 7, 1, 0 e aumenta aqueles dois zeros, ok? Que eu não mexi aqui, que eu cortei. Como eu tenho 0,02 em decimal, né, que são duas casas depois da vírgula, eu conto uma, duas e coloco a vírgula. Então deu 1.728 milímetros. 1.728 milímetros. Ok, gente? Quem fez assim está correto. Questão 10. Essa atividade deve ser feita em grupo. Por isso, junte-se a um ou dois colegas. A seguinte tabela mostra a relação entre duas grandezas x e y e, com base, né, nos números dados, respondam à pergunta e façam o que se pede. Então, gente, nós temos aí, ó, a tabela. Quando x é 1, y é 12. Quando x é 2, y caiu pela metade, né? Foi para 6. Dobrou aqui o 1 e o 12 dividiu ao meio, né? Então você está dobrando uma coisa e a outra está indo pela metade. 3, 4, né? 4 foi 3 e 6 foi 2. A gente percebe claramente que a gente está aumentando uma grandeza e a outra está diminuindo na mesma proporção. Como na mesma proporção? Ó? Quando você dobrou 1, o 12 dividiu pela metade. Quando você triplicou 1, também o 12 foi a terça parte, né? Ou seja, foi dividido por 3. Quando você aplicou o sextuplo, né? Quando você multiplicou 6 vezes esse 1, o 12 foi dividido 6 vezes também. Aí a pergunta da A. X e Y são inversamente proporcionais? Explique. Claro, a gente percebeu isso aí, né? A resposta é sim, quando uma grandeza duplica, sua correspondente reduz à metade. Quando triplica, sua correspondente se reduz à terça parte e assim sucessivamente.
Portanto, são sim duas grandezas aí inversamente proporcionais. Aí, pessoal, agora na letra B, ele pede para a gente olhar essa tabela aí e construir um gráfico de x e y. Então, o que que vocês deveriam fazer, ó? Vocês deveriam colocar os valores aí, né, dispostos ou na malha quadriculada, né, ou então desenhava com uma régua, né, normal. Aqui ele colocou uma malha quadriculada, né. Aí lá na tabela você tinha 1 para 12, ele ligou um aqui, ó, para 12, foi mais ou menos até aqui. Tá vendo? O 11 tá aqui, então 12 é aqui. Então 1 para 12. Depois ele foi 2 para 6. Ele pegou o 2 aqui, ó, para 6, então foi aqui. Depois ele fez 3 para 4, 3 para 4. Depois ele pegou 5 para... Lá não tinha 5, né? Mas aí ele fez depois 4 para 3, está aqui. 4 para 3. E aí 6 para 2. 6 para 2 e fez a curva, né, do gráfico chegando aí a esta figura. Ok, gente? Era isso que vocês deveriam ter feito e espero que vocês tenham acertado.